Olá, eu sou Leonardo Baren Leite, advogado em São Paulo, estudioso do direito societário, das fusões e aquisições, governança corporativa, ESG, mercado de capitais, operações e projetos de empresa em geral. Costumo dizer que eu trabalho com direito dos negócios e hoje fui convidado pela OAB, pela Comissão de Cultura e Eventos. Agradeço também ao nosso presidente Caio, ao Dr. Alexandre Rolo, pela oportunidade de conversar um pouquinho com os colegas sobre um tema que, em geral, a gente não estuda na faculdade de Direito, e ele está dentro do direito comercial, dentro do direito societário, mas geralmente não se fala muito na graduação sobre as fusões e aquisições. O tema que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho hoje, nesse formato novo, nesse formato virtual, mas nem por isso menos próximos, né? Vamos falar sobre fusões e aquisições na prática. É um prazer. Eu sou advogado em São Paulo, inscrito na OAB de São Paulo já há bastante tempo. Estou com 55 anos de idade e 36 anos de carreira, sempre dedicado ao direito dos negócios. Sou sócio em Almeida Advogados, aqui em São Paulo, professor em algumas instituições, já tive a honra de escrever alguns livros, e muitos deles na área do direito societário, da governança corporativa e das fusões e aquisições. A gente vai falar, portanto, do direito societário, né? E eu vou partir do pressuposto que alguns dos colegas que estejam ouvindo aqui, participando, já atuem na área, portanto, alguns nomes, algumas palavras, algumas expressões já sejam comuns a alguns de vocês, mas eu também preciso considerar como metodologia didática que talvez nem todos conheçam esse ramo, esse tema. Então, eu vou falar algumas coisas um pouco mais básicas, um pouco mais iniciais e basilares, e outras talvez um pouco mais práticas mesmo, para aqueles colegas que já atuem com o que a gente chama de M&A, ou Mergers and Acquisitions, que é uma espécie de tradução, né, que nós fizemos para o Brasil como fusões e aquisições. Uma primeira coisa que eu acho que faz sentido explicar a vocês é que em algumas áreas do direito sempre se recomenda, quando possível, que o profissional procure complementar os seus estudos com outras áreas, né? Algumas áreas chamadas conexas. No ramo do direito dos negócios, onde eu atuo, ajuda muito se o colega estudar também um pouco de administração de empresas, um pouco de contabilidade, um pouco de economia, matérias e carreiras correlatas e complementares. E no direito societário, nesse mundo de M&A, como a gente chama, o próprio jargão já utiliza bastante expressões em outros idiomas, especialmente em inglês. Eu vou usar propositalmente algumas expressões e palavras em inglês, porque é a maneira como se usa nesse mercado, mas eu vou procurar me lembrar de sempre explicar ou traduzir para que fique mais claro para quem não esteja habituado. Voltando, então, ao direito societário e às sociedades, às empresas, por que a gente começa falando, em geral, em sociedades? Porque existem no Brasil, no nosso ordenamento, vários tipos de empresas, né? Mas as mais comuns são as limitadas e as SAs. Existem companhias, existem empresas, melhor dizendo, que companhia já é um sinônimo de SA aberta, né? Mas existem empresas que têm um dono só. Mas ainda não é a maioria. São poucos tipos societários que permitem isso e não é a maioria. A gente, em geral, quando fala de sociedade, está falando de pelo menos 2 donos, né? Começando, então, o que eu chamo de ciclo de vida das organizações, em algum momento as empresas nascem, em alguns momentos as empresas são criadas, de preferência com a ajuda de um advogado, né? Eu digo de preferência porque, infelizmente, nem todas as empresas brasileiras são efetivamente criadas por um advogado que tem a obrigação de ter o conhecimento na área, experiência na área, e ajudar o seu cliente a escolher o tipo societário no primeiro momento, e a escolher e negociar e explicar o contrato social e o estatuto social, dependendo ali do tipo societário escolhido, porque não se deve utilizar padrões, não se deve utilizar modelos prontos. Antigamente se dizia que era possível comprar em papelarias, hoje se encontra na internet padrões que podem facilitar
mas a recomendação é que sempre seja estudado o caso concreto do seu cliente para utilizar o melhor modelo e tipo societário possível. Criada essa empresa, seja uma limitada, seja uma SA, nós vamos ter, então, a vida real. Aquela empresa foi criada não apenas para ter um contrato social ou um estatuto social, não apenas para ter depois os seus registros, por exemplo, o CNPJ e outros que serão necessários, né? Dependendo da empresa, você vai fazer o seu registro na junta comercial do Estado. Nós, aqui em São Paulo, temos a JUSCESP, nossa junta comercial do Estado de São Paulo, onde arquivamos os atos societários. Essa empresa que nasceu depois dessa constituição e da obtenção dos seus registros, ela vai começar a operar, né, realizar ali o seu objeto social, fazer os seus objetivos. Ela vai ser uma fábrica, ela vai ser um comércio, vai ser uma loja, vai ser uma prestadora de serviços, enfim, objeto social escolhido, e ela vai desenvolvendo o seu trabalho. Infelizmente, nós temos um grau de mortalidade muito grande das empresas, não apenas em São Paulo, como no Brasil inteiro. Então, as empresas são criadas, nem todas sobrevivem, mas nós vamos falar daquelas que estão dando certo, né? Daquelas que fizeram o seu plano de negócios e estão conseguindo realizar ali os seus negócios, os seus projetos. Algumas dessas empresas vão precisar crescer. A gente costuma dizer no jargão desse mercado que no mundo capitalista as empresas precisam crescer. Elas podem crescer de várias maneiras. Podem crescer em quantidade de unidades, podem crescer em termos de faturamento, em termos de mercado, em termos de rentabilidade, em termos de funcionários, colaboradores, ou seja, há diversas dimensões do que a gente chama de crescimento. Mas essas empresas precisam crescer até por uma questão comparativa, até por uma questão de mercado, de contexto, porque você terá concorrentes. Via de regra, não se imagina empresas que não tenham concorrentes. Isso nem é bom. Vamos falar até um pouquinho depois de uma agência reguladora muito importante e que está bastante relacionada com o universo do M&A, que é o CAD, que justamente nos ajuda a manter uma boa concorrência, um bom mercado para todas as empresas, né? E a concorrência é boa, a concorrência é salutar, mas ela demanda que você se fortaleça. E uma dessas maneiras de crescimento e de fortalecimento é justamente o mundo do M&A, são justamente as fusões e aquisições, né? Eu diria que a gente precisa entender o que é uma compra. A compra, ela pode ser da empresa inteira, de todo o seu capital social, ou ela pode ser de uma parte. Quando se fala de M&A, em geral falamos também de compra de empresas. Isso é parcialmente verdade, porque o M&A prevê muitas vezes uma compra realmente societária, uma compra realmente de cotas ou de ações. Outras vezes a gente também chama de M&A quando a gente compra operações, quando compra mercado, compra carteira de clientes ou compra até mesmo ativos. De uma certa forma, a gente chama tudo isso de M&A. Tanto que chamar de apenas fusões e aquisições não é uma tradução perfeita, mas é a que nós utilizamos, né? Essas fusões e aquisições, portanto, existem para ajudar as empresas a crescer e também a comprar mercados. Eu estou falando dessa maneira do ponto de vista do comprador. Naturalmente, a gente tem pelo menos dois agentes, tem alguém comprando e alguém vendendo, mas também, normalmente, nós falamos que temos três agentes envolvidos. Alguém está comprando, alguém está vendendo, e existe o próprio objeto dessa venda, o próprio ativo, que podem ser ativos de modo geral, ou podem ser ativos societários, que são as cotas e as ações de uma empresa que chamamos de empresa-alvo. O mercado também chama essa empresa de target, mas é um alvo, né? Muita gente me pergunta de que lado é interessante participar, qual que eu gosto mais. Eu diria que o projeto é o mesmo, dependendo da ótica em que estamos observando e que estamos atuando. Eu, particularmente, gosto mais de fazer compras. Ela me parece mais interessante, mas já fiz e faço muitas vendas também,
e com a mesma complexidade, a mesma importância, a mesma dedicação. Assim como nas outras áreas do direito, o societário, dentro dele o M&A, tem uma série de peculiaridades. E é importante que o colega não se contente apenas com o que aprendeu na faculdade, ou mesmo em alguns cursos. Esse nosso bate-papo de hoje pretende ajudar, mas é importante fazer, é importante aprender com colegas mais experientes, é importante atuar nesse mercado para quem gosta. Eu sou apaixonado pelas operações societárias, de modo geral, e é muito importante ter experiência. Mas eu vou tentar passar aqui por algumas fases que sejam mais ou menos padrão, para que fique claro o que nós estamos falando, né? Vamos imaginar, apenas uma questão de metodologia, apenas uma questão didática, que nós somos compradores. Eu tenho uma empresa A, de qualquer segmento, todos os mercados, todos os segmentos, todos os setores podem participar disso, e uma empresa A me procura, seja ela minha cliente tradicional já ou ainda não, muitas vezes aparece apenas para fazer esse projeto, e me diz: Leonardo, eu quero comprar alguém. Se a consulta ou o contato aparece assim de uma maneira genérica, eu vou ajudar, inclusive nessa procura por empresas, para a gente ver o que nós queremos, fazer um projeto para isso, para ver que tipo de empresa nós queremos buscar, o que existe disponível no mercado, para que nós queremos fazer essa compra, assim por diante. Outras vezes a aproximação já aconteceu. Muitas vezes a empresa que me procura, ou que nos procura, já escolheu alguém, já fez até uma aproximação, né? Portanto, nós teremos uma empresa vendendo e uma empresa comprando. Ou vendedores como acionistas e cotistas de uma empresa, querendo vender a sua participação naquela empresa para outros futuros interessados, né? A primeira coisa que eu diria que é importante pensar, depois de que a empresa já decidiu, pelo menos procurar interessados, ela está cogitando uma operação de M&A, de fusão ou aquisição, é que a gente identifique empresas possíveis. Vamos olhar esse mercado e ver o que existe e o que faz sentido, né? Vamos tentar identificar possíveis parceiros para essa operação. Identificados, vamos fazer algum tipo de peneira. Tem situações em que só interessa ao comprador uma empresa específica. Dependendo do objetivo dele com essa operação, muitas vezes ele só tem uma empresa possível para comprar, e muitas vezes o contrário também. Se alguém esteja precisando ou querendo vender, muitas vezes só tem um ou muito poucos interessados por questões específicas daquele mercado, daquele segmento. Mas vamos dizer que existam várias, eu vou escolher, depois eu vou começar a negociar, né? Se eu estiver pelo comprador, e dependendo da complexidade da operação, dependendo do tamanho dela, existem operações relativamente pequenas e existem operações muito grandes. Vocês muitas vezes veem isso até nos jornais, na mídia em geral. Empresa X comprou a empresa Y ou está se juntando. Quando existe essa união, a gente muitas vezes chama de joint venture, que também é um tipo de operação de M&A. E muitas operações envolvem vários consultores e parceiros. Envolvem empresas de auditoria, envolvem consultores financeiros, dependendo do segmento, consultores técnicos, né? Por exemplo, uma empresa que tenha questões ambientais, teremos ali colegas da área ambiental trabalhando, sempre precisaremos do apoio de tributaristas, em geral se utiliza também do apoio de colegas da área trabalhista, regulatório, se for o caso, né? E com isso eu já aproveito para dizer que normalmente uma operação de M&A não é feita com apenas uma pessoa. Você terá um conjunto, terá um grupo, terá uma equipe, né? E dependendo do tamanho, existe até um coordenador, muitas vezes um banco de investimento ou uma consultoria, mas depende da complexidade e do tamanho, né? E escolhida essa equipe e ouvidos os consultores, nós vamos verificar se essa operação é possível, se ela é viável, seja por peculiaridades do próprio negócio, ou da empresa-alvo, ou das partes, comprador e vendedor, seja por alguma questão regulatória. Nós sabemos que, a despeito da liberdade de iniciativa prevista na nossa Constituição Federal, a despeito da Lei da Liberdade Econômica,
que foi sancionada há relativamente pouco tempo, nós temos bastante regulação no mercado brasileiro. E nem tudo que se quer fazer é possível, né? Existem regras, existem normas. Alguns acham que isso é positivo, outros acham que existe algum exagero. De qualquer forma, existem normas e nós, como advogados, temos que conhecer essas normas e respeitá-las, né? O respeito à lei e à ética vale para tudo que façamos na nossa vida e, como advogados, mais ainda. Portanto, se existirem regras regulatórias para essa operação de M&A que se pretende realizar, nós vamos ter que avaliar se é possível. Em alguns mercados existem controles, em alguns mercados existem algumas proibições societárias ou de tipos de operações que a gente tem que obedecer e respeitar. Mas vamos imaginar, para efeitos didáticos aqui, que fizemos essa análise e a operação é possível, ela é viável. Nós talvez tenhamos que pedir uma autorização para um órgão regulador, dependendo do caso, isso é necessário, mas ela é viável. Então, vamos lá. As partes se organizam, conversam com seus advogados. Como é que a gente começa? Já tivemos uma primeira negociação, uma primeira aproximação, existe interesse em conversar. O primeiro documento que, em geral, se negocia e assina, né? A gente também vai perceber que existem várias fases numa operação de M&A e vários documentos, e existe mais ou menos uma sequência. O primeiro documento é o que a gente chama de carta de confidencialidade, e muitos chamam também de NDA, o NDA, que é o Non-Disclosure Agreement. Eu prometi a vocês falar um pouquinho do jargão desse mercado para que não estranhem. Então, o primeiro documento é uma carta de confidencialidade, um acordo de sigilo, também chamado de NDA, porque nós vamos conversar sobre questões, digamos, íntimas dessa empresa. Vamos dizer qual é o segredo de negócio dela, qual é o modelo de negócio dela, qual é o mercado que ela atende, qual é o nicho que ela atende. Muitas vezes existe uma maneira específica ali, um segredo, e também vamos falar de questões financeiras. Ela pode estar em dificuldades e não quer que todo mundo saiba, pode existir propriedade intelectual ali. Então, é importante fazer esse acordo de sigilo, que vai prever uma negociação e prever também que, se essa operação der certo, se ela evoluir, depois vamos entrar nas fases seguintes. Se ela não evoluir, se as partes não conseguirem ou não quiserem continuar, fica tudo em segredo e existem, inclusive, penalidades, etc., para uma divulgação ou utilização inadequada dessas informações que foram trocadas na primeira fase. Vamos imaginar que assinamos esse documento, deu tudo certo, está evoluindo, e vamos, então, formalizar isso. Olha, eu tenho interesse nessa operação, sim, eu quero conhecer mais. Porque na fase inicial, aquela fase coberta pelo sigilo, que eu dizia, você não vai contar tudo, né? Você ainda não fez o negócio. É apenas uma provinha, apenas uma demonstração inicial para verificar se interessa. Aí nós vamos fazer um documento um pouco mais robusto. Já vamos pensar no desenho, na estrutura, no tipo de operação que vamos fazer. Vou comprar tudo, vou comprar um pedaço, vou comprar alguns ativos, vou comprar uma parte das cotas ou das ações, vamos criar uma nova empresa. Muitas vezes se cria uma nova empresa e na qual depois nós colocamos os ativos que há interesse para que se compre essa outra empresa. Vamos desenhar como vai ser esse projeto numa carta de intenções ou também num Memorandum of Understanding, que a gente, em geral, chama no jargão de MOU, M-O-U, que é essa carta de intenções um pouco mais detalhada, em que nós vamos dizer como será esse nosso projeto. Normalmente, esse documento ainda não é vinculante, como nós chamamos. Normalmente, esse documento não é uma promessa firme, porque ainda estamos numa fase de negociação. Eu ainda não estou prometendo que vou comprar e o vendedor ainda não está prometendo que vai vender. Estamos conversando com seriedade, com compromisso, com documento firmado, muitas vezes com penalidades, mas, em geral, esse documento não é o que a gente chama de vinculante. É um documento importante, mas que pode ser que não evolua, né? Nessa fase, logo depois do MOU,
nós vamos fazer umas investigações um pouco mais profundas, mais amplas e mais complexas. No caso do advogado, nós vamos fazer uma diligência jurídica, que o mercado chama de legal due diligence. Isso também é uma expressão que vem do idioma inglês, que significa que nós vamos fazer essa avaliação com cuidado, com a devida diligência, para que depois nós estejamos mais ou menos seguros para tomar a decisão se vamos comprar ou não. Eu posso, nessa avaliação, nessa espécie de auditoria, nessa investigação, tanto documental, quanto de entrevistas, quanto de outras verificações, com visitas físicas, muitas vezes, dependendo do tipo de negócio, se eu estiver comprando algum ativo físico, né? E muitas vezes o advogado não faz isso sozinho. Haverá também colegas da área de finanças, de auditoria mesmo, existem as empresas de auditoria, como eu já mencionei, existem consultores de outras áreas, ambiental, muitas vezes. Vamos ali fazer uma avaliação e verificar se aquele ativo é bom, se ele realmente é interessante. Sempre haverá algum tipo de complexidade, algum problema, algum documento que falta, alguma coisa que a gente não acredita que esteja 100%, mas nós vamos fazer uma análise junto com o cliente, junto com todos os consultores, olha, vale a pena? Não vale a pena? Tem algum problema insolúvel? Alguma coisa muito grave que seja impeditivo dessa operação? Ou é alguma coisa que a gente pode tentar consertar e melhorar, né? Existem processos em andamento? Sim, a maioria das empresas tem processos. Essas condenações são possíveis? Pode ser que esses problemas cresçam, né? Existem multas, existem investigações, existem autuações de autoridades. Enfim, nós vamos verificar o que existe ali, verificar se aqueles ativos estão realmente livres para serem comercializados, se eles realmente estão em nome de quem nós imaginávamos, se aquele vendedor realmente tem direito de vender, se não existem gravames, né? E depois disso nós vamos reavaliar o preço. Na negociação inicial, muitas vezes já se fez uma primeira avaliação para ver, olha, eu acho que a sua empresa vale 10. Aí é normal, como em qualquer compra e venda, qualquer negociação, normalmente o dono da empresa, o vendedor, vai achar que a sua empresa vale mais. E é comum que o comprador ache que vale um pouco menos. E vai negociar preliminarmente, vamos dizer, olha, digamos que eu acho que vale 10, você acha que vale 5, vamos imaginar que vale 7, né? Mas sujeita a due diligence. Aí, nessa fase de investigação, de auditoria que eu vinha dizendo, descobrimos alguns problemas, ajustamos esse preço para mais ou para menos, fechamos as negociações, vamos realizar os contratos. Existem contratos mais simples, contratos mais complexos. A gente costuma dizer que tem um contrato de compra e venda, muitas vezes de ações, se for esse o modelo, muitas vezes de ativos, se for esse o modelo. A gente chama isso de contratão, porque ele terá anexos, terá outros documentos, outros contratos, e vamos negociar esses contratos todos, elaborar esses contratos todos, e correndo tudo bem, se a negociação progredir, aquilo que uma parte propôs a outra foi aceito, tanto por uma como pela outra, dependendo do ponto de vista, vamos assinar esse documento, que a gente chama também de signing, né? Novamente, uma expressão em inglês para dizer vamos assinar esse documento. Normalmente, esse documento, se for uma operação simples, ele pode ser o final. Assinou, fechou, está fechada a operação. Outras vezes, não. Existem situações em que nós confirmamos a venda ou a compra, confirmamos o projeto, mas existem condições que são necessárias para se conseguir essa operação como um todo. Pode estar dependendo de alguma outra coisa, de algum registro, alguma autorização, alguma operação societária. Muitas vezes eu prometi comprar uma empresa nova decorrente de uma cisão da empresa original ou de um drop-down, que é uma alocação de alguns ativos nessa empresa nova. Podem existir uma série de providências, autorizações regulamentares, inclusive regulatórias, e uma das agências regulatórias que nós temos que sempre prestar atenção, além da agência específica daquele segmento, ANEEL, Anatel e assim por diante, nós vamos ter o CAD. Dependendo do porte dessa operação e das partes, de uma série de questões que hoje nós não vamos
detalhar, mas para quem atua na área são importantes. Nós talvez precisemos levar essa operação ao CAD, notificar o CAD dessa operação e obter a autorização. E, passando por todas as etapas, temos depois o fechamento mesmo, que chamamos de closing. Aí é a venda final, a compra final, etc. É importante, como eu disse, que a gente acompanhe essa operação desde o começo. Infelizmente, nem sempre os clientes nos envolvem nesse projeto desde o começo, mas vejam quantas etapas, quantos documentos, e isso é bastante complexo. Como eu disse antes, eu estou com 36 anos de carreira nessa atividade e considero que tenha bastante experiência, aprendi bastante, mas estamos sempre aprendendo, sempre há novidades, existem modelos que se criam, existem dificuldades que aparecem, mudanças legislativas, regulatórias, assim por diante. Existem também mudanças na maneira de negociar, na maneira de avaliar empresas. Essa área atua muito em conjunto, como eu falei de início, com áreas como finanças, economia, administração de empresas, contabilidade, etc. Temos que estar sempre atualizados em relação a tudo isso. E é importante também verificar as agências reguladoras, porque se eu tiver numa atividade regulada, eu preciso que o órgão regulador também autorize esse projeto, né? Eu destaco nessa sequência de documentos e de fases que eu falei, desde a aproximação, passando por toda a negociação, todos esses documentos até o final, eu destaco a importância de termos colegas especializados e de termos todo o apoio do cliente e dos demais consultores para que não exista atropelo. Uma operação dessa pode ser rápida, mas pode ser muito longa, também pode ser muito complexa. Essas etapas que eu falei aqui em poucos minutos podem, muitas vezes, demandar semanas ou até meses. Eu diria que, numa operação média e de média complexidade, normalmente estamos falando de um universo de 6 meses, aproximadamente. Existem operações bem mais rápidas e outras bem mais longas, dependendo da complexidade. E eu destacaria, portanto, essa importância das fases dos documentos, sem atropelo, com todo o cuidado, toda a diligência. Destacaria a fase da due diligence também, dessa investigação mais completa e profunda possível, para ajudar o seu cliente a entender o que está sendo negociado, para ver se realmente interessa com aquelas características, se existem questões que podem ser equacionadas, coisas que a gente pode garantir com bens, com fianças, com retenção de preço. Existem várias maneiras de se proteger o investimento do cliente nos documentos, né? Existem uma série de ferramentas financeiras para isso. É importante ter essa auditoria. E também vocês verão que como existem alguns padrões, o próprio contrato de compra e venda, o contratão, como eu disse, tem algumas cláusulas, alguns capítulos que são, em geral, padrão, no sentido de que estarão em todos os documentos que sejam bem feitos, e também que existem alguns conceitos. Por exemplo, um capítulo importante é o que a gente chama de declarações e garantias, ou representações e garantias, que o comprador vai prometer, ele está declarando uma série de coisas ali sobre ele, sobre a operação, e o vendedor também vai ali declarar uma série de coisas sobre ele, sobre o vendedor, sobre a operação e sobre o ativo que ele está vendendo, sobre a empresa, ou as cotas, ou o ativo que ele está vendendo. E existem penalidades. Se alguma dessas promessas, declarações, o que eu estou garantindo depois não for verdade, ou se demonstrar com alguma deficiência, se o contrato foi bem feito, haverá ali uma série de penalidades, de compensações, de indenizações e assim por diante, né? Então, essa fase também é muito importante e é talvez a mais delicada e mais complexa da operação. Normalmente é nesse momento que se negocia mais, se conversa mais, existe ali uma certa queda de braço, não apenas entre os advogados das partes, mas também entre os outros consultores financeiros, etc. E fechamos a nossa operação de M&A. Aquela que começou lá atrás com o interesse, com a aproximação, com a negociação inicial, com o acordo de sigilo. Passamos por todas essas etapas, mais ou menos como se faz com a compra de um imóvel, de
de um terreno, de uma fazenda, se faz também com a compra de uma fábrica, de uma cadeia de lojas, de um restaurante e assim por diante, né? Vamos até essa operação. Se tudo correr bem, é comum que exista depois uma celebração, um brinde, talvez até um evento de celebração, se informa o mercado, muitas vezes, se confirma com aquela agência reguladora que a operação foi fechada. Normalmente, se mantém essa operação de perto, sob análise, durante alguns anos, porque existem as contingências, né? É quase impossível uma empresa que não tenha nenhum tipo de processo, nenhum tipo de penalidade, nenhum tipo de autuação. A maioria tem. E então nós temos ali os prazos, né? Normalmente para questões tributárias se negocia 5 anos, o prazo de prescrição. Normalmente para questões trabalhistas se negocia 2 anos. Para outras questões específicas, cada uma tem o seu período. Algumas nós vamos prever uma duração mais curta, se isso for assim negociado. Outras nós vamos prever uma duração mais longa, se for assim negociado. E, fechada essa operação, vamos para o mundo real. Eu costumo dizer que esse não é o fim, esse é o começo. A operação de M&A é apaixonante, é maravilhosa. Eu sou realmente... brilha o meu olho, vocês devem estar vendo isso. Mas ela não é um fim em si mesma. Assim como o mercado de capitais, um IPO, é apenas o começo de uma vida nova. Tem que tomar muito cuidado com essa integração, especialmente integração de pessoas, como é que isso vai afetar o mercado, fornecedores, clientes e assim por diante. Muito obrigado, agradeço a vocês. Novamente, eu sou Leonardo Baren Leite, advogado aqui em São Paulo, com 36 anos de experiência nessa área de societário e fusões e aquisições. Sou sócio em Almeida Advogados, aqui em São Paulo. Agradeço novamente à OAB, à Comissão de Cultura e Eventos, inclusive pela gravação, ao presidente Caio, ao meu colega Alexandre Rolo e a todos vocês pela paciência, pelo interesse. Esse mundo de M&A, de fusões e aquisições, é lindo, tem muita complexidade, exige muita experiência, muito cuidado, mas ele é apaixonante. Boa sorte a vocês. Muito obrigado.